Produção que manda. Pessoal, só mais um minutinho que a gente já... A gente já começa, tá bom? Boa noite, Elaine. A gente vai começar em alguns instantes. Vamos lá, vamos começar então. Bom, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade da Isadora, da Thaís, que são as alunas de Rádio e TV, Rádio e Televisão da USCS, que é a Universidade de São Caetano do Sul, que é o projeto Experiência UFO, né, que é uma grande oportunidade para nós da ufologia, que pregamos a ufologia séria, conversarmos com o grande público para tirar dúvida e poder entender melhor esse assunto que é tão complexo quanto intrigante, né? É um assunto bastante interessante. Bom, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que é ufologia, né? O que leva as pessoas a estudarem discos voadores e seres extraterrestres. A ufologia, ela começou com esse termo em 1947, quando um piloto chamado Kenneth Arnold, ele viu alguns objetos estranhos no céu, no estado de Washington, perto de Seattle, Estados Unidos, e ele deu o nome desses objetos de Flying Saucer, ou pires voadores em inglês, né? No Brasil ganhou o nome de discos voadores. E de lá para cá, né, um grupo grande de pessoas abnegadas, os ufólogos, estudam a ufologia para tentar entender: será que a gente está sendo visitado por seres alienígenas? Será que é tudo invenção das pessoas? O que realmente ocorre, né? Qual que é a questão? Então são 70 anos de estudo, desde 1947, são 72 anos de estudo para tentar entender o que realmente ocorre. Não há nenhuma prova, isso é muito importante dizer, da visita de seres extraterrestres na Terra. Não existe. Para ter a prova, precisa ter o disco voador e o ET na mão, né? Então, e isso não existe, como a gente bem sabe. Mas existem evidências, que são relatos de pessoas, marcas de eventuais discos voadores em folhas, no chão, em vegetação, marcas de eventuais sapatas dos discos voadores no solo. Então, isso acaba sendo algo bastante intrigante e que os ufólogos têm se debruçado em tentar entender. Existem várias formas de você tentar entender a ufologia, várias formas de explicar a ufologia. A única certeza na ufologia, até hoje, é que ela é especulativa. Parece um contrassenso, mas não é. Ela tem muita especulação para você, e não tem nada provado, mas há muitas evidências. Então, duas formas bastante comuns de explicar a ufologia são a que se chama ufologia científica e a ufologia espiritualista. O que é a ufologia científica? É uma tentativa de explicar o fenômeno UFO através de explicações que têm a ver com o método científico ou com método investigativo, investigação de caso, tal como um policial, um investigador, um delegado, que tenta investigar e juntar peças, descobrir álibis e tentar ver se realmente houve alguma interferência alienígena em casos envolvendo as pessoas. E tem a ufologia espiritualista, que é uma coisa, que é uma forma de investigar, que acaba tentando ter uma explicação não visível, né? Que é ou uma conexão com Deus, ou uma conexão com os espíritos, ou uma conexão que você tem aí uma canalização de alguma mensagem alienígena. Essa não é muito a minha praia, a ufologia espiritualista, muito embora eu já tenha lido algumas coisas, mas a minha praia é mais a ufologia científica, a tentativa de explicar pelo visível. Inclusive, semana passada eu fiz uma palestra numa loja teosófica na Liberdade, aqui em São Paulo, falando das diferenças da ufologia científica para a ufologia espiritualista. Vou falar um pouquinho sobre mim em relação à questão da ufologia, que eu tenho essa experiência de investigar dessa parte mais científica, e como eu sou formado em ciências sociais, né, pela USP,
sociologia e tenho experiência com pesquisa de mercado, tanto em dados quantitativos quanto em qualitativos, mas principalmente quantitativos, eu fiz alguns estudos para tentar entender o fenômeno UFO de uma forma quantitativa, mexendo com dados mesmo, né? Dados quantitativos. Eu fiz um estudo, se vocês entrarem no YouTube, tem um canal, se vocês digitarem Fábio Gomes UFO no YouTube, que tem 200 mil Fábio Gomes no YouTube, né? Mas se digitar Fábio Gomes UFO, vocês vão ver minha cara lá e algumas palestras que eu fiz, algumas participações que eu fiz na televisão, né? Em programas de universitários, de universidades, que aí vocês vão poder ver mais detalhadamente o que eu vou falar agora, né? Tem 2 estudos principais que eu fiz, um baseado na opinião dos internautas brasileiros sobre discos voadores, sobre seres extraterrestres, e um outro que foi uma compilação de 205 casos de contatos e abduções ocorridos entre 1906 e 1983. Lá vocês vão poder conferir melhor. Bom, essa é uma breve introdução do que é ufologia, do que que eu pesquisei já na ufologia. E agora a gente vai abrir para as perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta sobre ufologia, quem quiser escrever aqui no canal, né? Eu estou aqui acompanhando tudo que vocês estão acessando, escrevendo. Por favor, fiquem à vontade, que a gente está à disposição aí para tirar as dúvidas, ok? Enquanto vocês digitam as perguntas para a gente poder responder e conversar, é muito interessante falar até de alguns casos ufológicos, né? Tem um caso ocorrido em 1986 chamado a Noite Oficial dos OVNIs no Brasil. O que é isso? Foi uma manifestação de vários objetos, um pouco mais de uma dezena de objetos bem grandes nos céus entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que simplesmente fizeram com que a ponte aérea fosse suspensa por um tempo, por algumas horas, e jatos da Força Aérea Brasileira, lá da base de Anápolis, em Goiás, acabaram vendo o que é, indo atrás desses UFOs, desses objetos, né, não identificados, daí o termo objeto voador não identificado, OVNI, né, ou UFO, Unidentified Flight Object, que é justamente a tradução em inglês, né? E aí eles perseguiram esses objetos e eles acabaram não conseguindo alcançá-los, porque quando os caças chegavam lá, Mach 2, Mach 1, Mach 2, ou uma ou duas vezes a velocidade do som, né? Mach 2 é mais ou menos 2.400 km por hora, esses objetos conseguiam fazer Mach 7, Mach 8, chegando a perto de 10.000 km por hora, e obviamente eles não chegavam, eram como carroças, né, para tentar alcançar aí esses objetos muito rápidos. A conclusão, né, divulgada muitos anos depois, foi de que esses objetos que foram perseguidos eram guiados por algum tipo de inteligência. Então os militares, a Força Aérea fez um relatório chegando a essa conclusão de que eram objetos guiados por algum tipo de inteligência. Esse é um caso realmente muito interessante, é um dos principais casos da ufologia brasileira desde sempre, né? Bom, temos aqui a primeira pergunta da Elaine Primon. Existe alguma relação com períodos da humanidade e maior número de notícias sobre OVNIs? Muito interessante sua pergunta. Há uma relação no sentido de que a partir de 1947 começou a ter mais relatos. Relatos sobre seres estranhos que vinham visitar aldeias, visitar diferentes cidades, sempre existiram. Mas a partir de 1947, com o advento da sistematização dos fenômenos ufológicos, começou a ter um maior número de relatos, mesmo porque começou a ter a presença da figura do ufólogo, que aí começa a coletar esses avistamentos ou esses eventuais contatos e até abduções de alienígenas e começar a sistematizar. Então, a partir de 1947, começou a ter um maior número de casos, de avistamentos, de relatos dos ufólogos. Tem uma pergunta aqui da Marta Capacla, minha amiga Marta, tudo bem? A pergunta é: oi Fábio, os seguidores da ufologia mais espiritualista apostam que os extraterrestres estariam se aproximando no momento de revelação. Aparecem mais para nós. Mas a ufologia científica tem visto algum aumento de aparições? Ainda mais considerando que todos têm câmeras no celular? Muito interessante sua pergunta, Marta. E ela tem que ser respondida de alguns passos, na verdade, né? Eu acho que não concordo com a ufologia espiritualista, mesmo porque houve um pico
de casos de contatos, avistamentos, eventuais abduções entre os anos 60 e os anos 80. Um pouco nos 90 também. Teve um pico muito grande. Parece que os alienígenas ficaram interessados em nos pesquisar, entender, pegar a galera, abduzir, examinar de trás para frente. E esse foi um período muito profícuo em relatos, né? Mas dos anos 90 para cá a gente tem visto que a gente tá tendo um menor número de relatos. Agora a gente não sabe se as pessoas têm vergonha de relatar, se as pessoas acabam tendo algum tipo de... porque a mídia, até os anos 90 mais ou menos, ela era mais próxima desse... Ela não tratava com tanto sensacionalismo. Mas a partir dos anos 2000 começou a tratar muito como algo de entretenimento e não de jornalismo. Então pode ser que esses casos de contato estejam ocorrendo menos, mas pode ser também que eles estejam ocorrendo da mesma forma, mas as pessoas se sentem menos com a vontade para relatar. Sobre o caso do celular é muito interessante porque me parece, isso é uma impressão minha, que com o tempo eles foram se afastando dos voos rasantes, digamos assim. Nos anos 50, 60, eles eram muito mais... parecia que eles ficavam mais próximos das cidades, das casas, de tudo. Então acaba ficando um pouco mais complicado. Então, assim, parece que eles fogem das câmeras de celular. Essa é a questão, tá bom? Eu vou ver mais perguntas aqui. Giovanni Chinese, me fala de novo, por favor, porque eu não vi sua pergunta e você está pedindo para eu responder, mas eu não cheguei a ver. Por favor, manda de novo que eu não estou conseguindo ver aqui, tá bom? Realmente não está aqui. Me manda de novo, tá? A Cris Primão Souza, boa noite, assistia muito Alienígenas do Passado. No canal fechado eles sempre deixavam claro referentes às pirâmides e outras coisas que antigamente os homens não teriam capacidade de fazer. Essa pergunta é bem interessante. Aliás, as perguntas estão ótimas, estou gostando bastante. O que acontece? O Jorge Tsoukalos, que é o cara lá do Alienígenas do Passado, o apresentador, ele é muito... tudo para ele é alienígenas, né? Uma vez eu vi um programa dele sobre Atlântida, em que ele fez o programa tudo certinho. Porque Atlântida talvez fosse um povo que existiu há 5, 6 mil anos atrás, mas ele chegou à conclusão de que as cidades de Atlântida, ou a cidade de Atlântida, eram naves alienígenas. E ele tirou do nada essa conclusão. Então, eu sou da seguinte opinião. A Homo sapiens existe há mais ou menos 100 mil anos. Então, e o nosso hardware, né, o nosso cérebro, a nossa capacidade de pensar, a nossa possibilidade de pensar é a mesma. Então, muito provavelmente há 5 mil anos, 3 mil anos, 2 mil anos, civilizações antigas tinham métodos de construção. Como é que as pirâmides são construídas e não tem cimento? Porque eles tinham um método específico que eles fazem até hoje. Se você olhar lá no Peru, no México, tem pessoas que fazem até hoje o mesmo método de quebrar as pedras e colar certinho. Isso não tem nenhuma novidade. Eu também não consigo entender por que os ETs viriam de outro planeta para construir pirâmide, né? Poderiam inventar para a gente construir um disco voador para poder viajar para outros planetas. Então, ainda é uma coisa muito polêmica a questão dos alienígenas no passado. É claro, eu não tenho a mente fechada. Claro que pode ter tido visitas de alienígenas no passado, até ensinando alguma coisa. Mas as evidências que esses programas demonstram ainda não me convencem. Eu sou um ufólogo um pouco mais cético do que a média. Mas o cético não é negacionista. Eu só duvido, eu não nego. Então, assim, tenho a mente aberta, mas os argumentos têm que ser melhores para poder explicar a presença dos alienígenas no passado remoto da Terra. Tá ok? A pergunta do Gustavo Silva, o caso Varginha não seria um exemplo de confirmação de aparição no Brasil? Não foi comprovado? Sim, é um dos 3 casos mais importantes. O primeiro é esse que eu falei do caso Noite dos OVNIs no Brasil. O caso Varginha é um dos 3. O outro é a Operação Prato, que se der tempo a gente vai falar aqui também. E o caso Varginha, ele acaba por... ele tem muita controvérsia, mas alguma coisa aconteceu. Se eram seres alienígenas, se eram seres do passado, seres de outro local da Terra, se eram seres de dentro da Terra. Então isso não se sabe, mas alguma coisa aconteceu. Há muitos relatos de pessoas da cidade, há muitos relatos de militares que os ufólogos acabaram por coletar.
E aí a gente acaba na dúvida. É uma evidência, mas não há nenhuma prova ainda. Então é um assunto polêmico, mas se eu fosse apostar dinheiro, apostaria que alguma coisa realmente aconteceu. Se são alienígenas, como o Tsoukalos costuma dizer, alienígenas, eu já não sei, mas é uma probabilidade. Eu não ficaria surpreso se fossem alienígenas, tá? Cris Primon, eu achava muito sério, sempre sério os alienígenas. Ele achava muito, né, sério sempre os alienígenas, exato. Para ele e pro Jorge Tsoukalos, que eu apelido carinhosamente como Jorge Tsuloucos, mas carinhosamente, não é uma ofensa, tudo é alienígena para ele. Calma, pode até ser, mas temos que longo caminho para confirmar se são realmente alienígenas ou não. Pergunta da Renata Paiva Seguro: como os alienígenas fazem contato com os seres humanos? Outra pergunta muito interessante. Tem de várias formas. Então, a ufologia espiritualista explica pelo fato de fazer canalização, como os espíritos faziam lá com o Chico Xavier e outros médiuns. Os espiritualistas têm essa forma de explicação, de canalizarem nas pessoas. E a ufologia científica tem várias formas. Uma delas é os alienígenas, vamos supor, o estudo que eu fiz lá dos 205 casos que eu coloquei no YouTube. É um padrão muito comum estar um homem sozinho na estrada à noite, ou de madrugada, numa estrada deserta, e aí desce um disco voador e não necessariamente abduz, mas conversa, chama o cara para conversar e o cara eventualmente entra no disco voador. Esse é um padrão muito comum nos casos que eu analisei. Então é uma das formas de entrar em contato. É claro que depois disso eu nunca mais dirigi na estrada sozinho à noite, é óbvio, eu tenho medo. Mesmo estudando, dá um medo grande, né? Mas esse é um padrão. Uma outra forma por exemplo, no estudo que eu fiz desses 205 casos, em 38% dos casos, os alienígenas têm uma forma igual à forma humana. Então, se eles estiverem andando na rua, você não vai perceber a diferença. Então, de repente, eles podem até fazer algum trabalho de campo, se tiverem uma tendência à antropologia, e de repente conversar com a gente e a gente nem saber. É claro, isso é muito remoto, mas pode acontecer, por que não, né? E também tem, geralmente com o disco voador descendo, ou em lugares ermos e abordando as pessoas, ou o que se chama de visita de dormitório em ufologia. A pessoa está dentro da casa dela, no quarto, dormindo, eles aparecem lá, de sopetão no quarto para fazer exame, ou para levar para o disco voador. Isso são casos raros, mas acontecem também, tá? Quem tiver mais perguntas pode colocar, por favor. Estou vendo aqui. Tem... Giovanni, manda para mim, por favor. Realmente não apareceu sua pergunta aqui. E aí, se você quiser mandar, por favor, tá? Bom, eu vou falar então um pouquinho da Operação Prato, que é o terceiro caso, um dos 3 casos, na verdade, mais importantes da ufologia brasileira. Foi um caso em que, em 1974, começaram a aparecer alguns objetos bastante estranhos numa comunidade chamada Colares, no Pará, que seres que eles chamavam de chupa-chupa, porque eles emitiam um raio nas pessoas e parecia que estava chupando a energia delas. E aí foi um destacamento do Exército da Aeronáutica Brasileira investigar, e eles viram muitos discos voadores e tiraram horas de filmes, fotografaram centenas de vezes, etc, etc, etc. Tá bom? Resumindo, agora já vieram mais perguntas. Como você se interessou em estudar o assunto? Já viveu alguma experiência que te levou a isso? A Renata perguntando. Sim, eu me interessei porque eu vi um objeto estranho no céu em 1987, quando eu tinha de 11 para 12 anos. E aí eu comecei a me interessar lá na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. E eu comecei a me interessar e a pesquisar. De 12 anos para cá que eu estudo de uma forma mais sistematizada, mais profissional, digamos assim, embora não seja um trabalho profissional, né? Gustavo Silva, existe algum caso quente de abdução no Brasil? Já ouvi muitas histórias estranhas. Ah, sim, tem vários, e tem muitas histórias estranhas mesmo, né? Tem, por exemplo, o caso Antônio Vilas Boas, que é um caso ocorrido no final dos anos 50, de um agricultor no estado de São Paulo, do estado de Minas, na verdade, numa cidade chamada São Francisco de Sales, que faz fronteira com o estado de São Paulo, e ele de madrugada foi tomado de assalto, os alienígenas abduziram, e ele foi obrigado, entre aspas, a ter relações sexuais com uma alienígena. Esse é um caso quente, né, nesse sentido mais
de algum contato mais íntimo, né, em relação à questão das abduções. Esse é um caso bastante estranho, tem vários outros também, né? José Nussbaum Júnior, grande Nussbaum. Boa noite, Fábio Gomes. Aliens não querem contato, só abduzir mesmo. Particularmente, eu acredito muito no trabalho do David Jacobs. David Jacobs é um pesquisador americano que ele fez um trabalho bastante grande relativo à questão de eventuais alienígenas que sequestram mulheres, engravidam essas mulheres e lá pelo 3º ou 4º mês de gravidez tiram esses fetos e fazem... e aí adotam esses seres, né? Esses híbridos, digamos assim. Então, seria uma abdução bem forçada, com casos bem extremos. Essa é a linha de pesquisa do David Jacobs, tá bom? Realmente, é bastante polêmico, né, Nussbaum, mas de qualquer forma, ele tem muitas evidências, ele pesquisou muitos casos para chegar a essas conclusões. Thaís Alves, oi Fábio, qual o primeiro caso de abdução no Brasil? O primeiro caso registrado de abdução no Brasil é esse justamente do Antônio Vilas Boas, desse agricultor que foi forçado a ter uma relação sexual com uma alienígena. E depois, inclusive, na hora de ir embora, ela apontou para ele, para a barriga dela e para o céu. Deve ter falado, olha, você vai ter um filho lá em cima. É um caso bem estranho, bem esquisito, mas que está aí nos registros da ufologia brasileira. Giovanni, não consegui ver, me manda por favor. Cris Primon Souza, tem várias espécies de alienígenas? Essa é uma pergunta bastante que os ufólogos não têm um consenso. Alguns dizem que são 2, outros dizem que são 4, outros dizem que são 30, outros dizem que são 50. Não tem um consenso, mas segundo os ufólogos há muitas civilizações nos visitando. Mas não tem um número certo ainda. Talvez esteja na casa das dezenas pelos relatos que a gente tem. Mas não há um consenso entre os ufólogos. Thaís Alves, o que acontece na abdução? Então, nesse caso, nesse estudo que eu fiz dos 205 casos, quando tem abdução, geralmente eles conversam com a pessoa, fazem algumas perguntas, trocam ideias, mas em muitos casos também tem exames, né? Eles tentam ver o olho, examinam os olhos, o nariz, a boca, o rosto, o corpo inteiro, né? Então, em muitos casos tem exames, eles acabam vendo se o dente está no lugar, alguns acham dentes estranhos, alienígena, né? Você não sabe se tem a mesma fisiologia da gente. Mas é bem interessante. Geralmente é isso, né? Ou fazem exames, ou conversam com as pessoas, ou levam para algum outro planeta. Tem um caso de um gaúcho, eu não lembro o nome dele agora, um caso ocorrido nos anos 60, se eu não me engano. Ele foi levado para um outro planeta e lá ele entra em contato com uma mesa que tem várias pessoas, parece ser o governo de lá, não se sabe. E ele começa a tentar se expressar nas línguas terrestres. Começa a falar português, ninguém entende. Começa a falar inglês, ninguém entende. E como bom gaúcho do interior do Rio Grande do Sul, ele começou a se expressar em alemão. E aí um dos alienígenas falou Deutsch e começou a conversar em alemão com ele. Muito estranho, né? Então esse também é um caso de levar para outro planeta e conversar. Então às vezes acontece também essas coisas estranhas, como falar uma outra língua da Terra que não deveria estar lá naquele outro planeta, né? Elaine Primon, da sua opinião, qual seria o objetivo deles quando fazem uma abdução? Provavelmente examinar o corpo humano para entender como o nosso corpo funciona. Não muito entender as relações humanas, porque não se faz muitas experiências psicológicas, por exemplo, é mais analisar o corpo. E alguns manifestam preocupação com a energia nuclear. Não se sabe porquê, mas alguns falam, nossa, mas energia nuclear, vocês estão aí soltando bomba, é perigoso, toma cuidado. Não se sabe porquê também eles fazem isso, mas talvez o objetivo seja analisar como nós funcionamos. Bruna Gonçalves, qual foi o primeiro caso de abdução? Foi esse do Antônio Vilas Boas, só relembrando, é um agricultor, o primeiro caso relatado, né, de abdução. Lá nos anos 50, que era um agricultor lá de São Francisco de Sales, Minas Gerais, que supostamente, diz ele, teve relações sexuais com uma alienígena. Um caso bastante estranho. Miriam Inaya Martins, teríamos alguns desses híbridos entre nós? Boa pergunta. Alguns ufólogos espiritualistas dizem que sim.
Mas eu sou muito chato, então eu preciso ter provas. Alguns dizem que essas crianças que vêm hoje, as crianças índigo, as crianças cristal, alguns sejam híbridos. Mas eu acho que nós temos tanto estímulo hoje com a internet. Eu tenho 43 anos, mas quando eu era criança não tinha tanto estímulo. Meu pai era vendedor de livro antes de se aposentar e eu lia muito livro, então eu era estimulado nesse sentido. Mas a criançada hoje, quando tem acesso à internet, e a criança hoje é o núcleo da família, antigamente eram os pais, hoje o foco está na criança. Então a criança é muito mais estimulada. Então os ufólogos espiritualistas dizem que algumas dessas crianças são híbridas, mas eu não tenho muita fé nisso não. Tá? Mas não descarto a possibilidade de ter algum desses híbridos entre nós. Só não há provas ou argumentos muito convincentes disso. Neia Paiva, como será a aparência física do alienígena? Na mídia tem todo aquele estereótipo, será que é assim mesmo? Bem legal essa pergunta, Neia. Esse tipo que aparece, por exemplo, no filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que são os Greys, né? Aqueles baixinhos, cinzas, de cabeção, eles começaram a aparecer no filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, mas já eram relatados em casos ufológicos, mas pouco, e depois do filme teve um boom de casos de seres alienígenas, então de relatos de Greys, que seriam abdutores, que faziam muito abdução, etc. Então esse é um dos casos, mas só repetindo, lá no YouTube tem um canal meu, Fábio, se vocês digitarem Fábio Gomes UFO, se for por Fábio Gomes tem um monte, mas se digitarem Fábio Gomes UFO, tem algumas palestras, e uma delas eu falo de um estudo que eu fiz com 205 casos de contatos e abduções ocorridos entre 1906 e 1983, que dá também uma tipificada nos tipos de seres que nos visitam. Em 38% dos casos, são pessoas exatamente como nós. Se andar na rua, você não percebe a diferença. Aí eu brinco, eu sou alienígena, vocês não percebem. Brincadeira, claro. Mas existem também esses tipos como o Grey, tem um tipo relativamente relatado na ufologia, que são os nórdicos, chamados de nórdicos porque são seres que parecem com seres que vêm lá da Suécia, da Finlândia, da Noruega, que tem mais ou menos 2 metros de altura, são loiros, altos, é o sonho da meninada, né? Mas esses tipos têm esses relatos também. Em Peruíbe tem muito relato desse tipo de ser. Tem até relatos de autômatos que seriam alienígenas. Tem vários, mas os principais são pessoas como gente como a gente. Curioso, né? A Cris Primão Souza com outra pergunta. Eu queria perguntar se teria essa possibilidade de alienígenas ter relações com humanos e gerar um híbrido. Segundo David Jacobs e alguns outros ufólogos, sim. Se você for ver a questão da genética, nós tivemos 7 tipos de Homo, do gênero Homo na Terra. Homo sapiens era apenas um deles. E quando a gente entra em contato com os outros Homo, a gente distinguiu todos. O último, se eu não me engano, foi o Neandertal, há 20, 30, 40 mil anos lá na Europa. Mas há registros de cruzamento entre os Neandertais e os humanos. Pegaram o código genético de alguns Neandertais e se concluiu, cruzando com o código genético dos europeus de hoje, que mais ou menos os europeus têm mais ou menos 4% do seu código genético vindo dos Neandertais. Isso quer dizer que praticamente todo descendente de europeu é o Neandertal, sem nenhum pejorativismo, que também sou descendente de europeu, então não tem problema. Mas são descendentes dos Neandertais. Então pode haver também, se a vida foi gerada, se a mesma matriz genética existe em outros planetas, provavelmente sim, mas isso é uma questão muito polêmica, também sou um pouco cético com isso, mas alguns ufólogos indicam que sim. Da onde vem a experiência UFO, o perfil, os alienígenas são da nossa galáxia, de onde eles vêm? A maior parte dos relatos diz que sim. Eles não costumam dizer muito de onde eles vêm. Quando se pergunta para eles, eles falam, somos de Júpiter, de Saturno, de Marte, e sabemos que não há vida inteligente nesses planetas. Sequer vida com um certo grau de complexidade, até onde a gente sabe. Mas, por exemplo, teve um caso ocorrido nos Estados Unidos em 1963, ou 61, 63, chamado caso Hill. Um casal interracial, ele negro e ela branca, que foram abduzidos, e os alienígenas disseram que vieram de uma estrela chamada Epsilon Eridani, que fica a 16 anos-luz daqui. Então, provavelmente, alguns vêm da vizinhança, assim, até 50 anos-luz. Mas não se descarta, se alguns alienígenas têm tecnologia intergaláctica, que é bem difícil porque é muita distância,
por que não? Mas o que a gente sabe é que é mais a vizinhança, pelos poucos relatos que a gente tem nesse sentido. A pergunta da Miriam Inaya Martins, desculpa a ignorância, que é um ufólogo espiritualista. Um ufólogo espiritualista é o que se baseia em ensinamentos religiosos ou espiritualistas para explicar a ufologia. Ou ele tem alguma tendência à ufologia kardecista, ou alguma religião cristã, tem alguma experiência mística para tentar explicar a ufologia. Geralmente é mais espiritualista no sentido espírita mesmo, não somente kardecista. Então esse é um ufólogo espiritualista. E o ufólogo científico é aquele que tenta explicar de acordo com o método científico. Pergunta do Gustavo Silva, aqueles desenhos das plantações, você acredita ser de algum tipo de fora da Terra ou é uma farsa? Boa pergunta, eu não tenho uma opinião formada sobre os círculos nas plantações, mas eu acho estranho, assim como os alienígenas do passado virem para a Terra só para construir pirâmides, também acho difícil virem para a Terra só para construir círculos nas plantações. Poderiam ter uma forma mais legal aí de entrar em contato. Os círculos nas plantações eu acho muito complicado, não há nenhuma prova contra, mas também há uma prova a favor. Mas eu acho muito difícil a gente ter essa questão dos ciclos das plantações ser de origem alienígena. Tem que ter mais estudos, mais evidências, mais argumentos para chegar nisso. Gente, o nosso período é exatamente de 30 minutos, chegamos nesse período. A gente pode fazer uma outra live depois, com mais tempo. E eu gostaria de agradecer muito a oportunidade, acho que a gente teve um bom público nessa live. A gente pode fazer outra mais para frente. E fechando com a mensagem de que a ufologia ela tem muitas hipóteses e poucas certezas. Então, para você chegar numa certeza, você tem que ter muitos argumentos, tem que investigar, tem que pesquisar. Ufologia não é glamour, é trabalho de sentar na cadeira, pesquisar, ir a campo e pesquisar casos de ufologia, perguntar para as pessoas que tiveram eventuais contatos. É um trabalho bastante cansativo, é um trabalho que não dá dinheiro, só gasta dinheiro. Então é um trabalho bastante sério, né? Pelo menos alguns ufólogos levam a sério. Gostaria de agradecer muito e numa outra oportunidade a gente está aí para poder conversar mais sobre ufologia. Espero que tenham gostado, ok? Muito obrigado, grande abraço a todos, até mais.